Bom dia a todos vocês que, assim como eu, têm a preocupação de que o nosso empreendimento, a nossa gestão empresarial, esteja sempre a caminho do sucesso. Vamos pensar, por outro lado, também no ambiente de crise, mas as empresas não estão tão sacrificadas por conta do ambiente de redução das vendas, redução dos mercados em si. Ok? Então, se ela tem pontos positivos, se ela tem méritos que possam ser colocados à disposição da sua estrutura empresarial, use sim. Para essas empresas, tem alguns caminhos que apontam como a melhor solução. O primeiro deles, nós poderíamos falar de inovação. Pode ser que uma inovação no produto, na forma de comercialização, na forma de contato com os clientes, pode ser que resulte numa situação melhor de vendas e, consequentemente, de uma condição melhor de satisfação do consumidor. Se o mercado interno está numa condição de crise, busque o mercado externo. O processo de internacionalização da sua empresa pode ser uma alternativa muito viável. Busque os mercados onde você possa ter uma facilidade maior por conta da legislação, por conta da língua, por conta da proximidade, por conta das facilidades do próprio processo de transporte e exportação. Leve isso em consideração. Pode ser que seja uma alternativa muito interessante. Para empresas que têm uma estrutura que permite caminhar mais facilmente nessa situação de crise, é aquilo que nós chamamos de joint venture. O que é joint venture? Joint venture equivale à fusão de esforços entre as empresas. Então, se eu tenho domínio perfeito de um mercado mais amplo, eu posso me juntar com uma outra empresa que tenha uma condição de caixa favorável. As empresas ganham aquilo que pode ser considerado como economia de escala. Ou seja, a partir da fusão das duas empresas, a partir da atuação em conjunto, absorve-se determinados custos que antes eram individualmente de uma e de outra. Quer um exemplo? A área de vendas é possível unificar numa única empresa. É possível ter somente uma administração, somente uma área financeira, somente uma área de cobrança, somente uma área de controle, somente uma área de distribuição, um estoque unificado. Enfim, tudo isso faz com que haja economia de escala para ambas as empresas. E o resultado equivale àquilo que nós chamamos de processo sinérgico. Apenas especificando o que é sinergia. Para a empresa significa o seguinte, que o resultado das duas operando em conjunto é maior do que a soma das duas se estivessem operando separadamente. Então, o processo de fusão, o processo de junção empresarial traz esse tipo de benefício para as empresas. O resultado delas passa a ser maior na medida em que há uma economia de escala. Nós dissemos que isso pressupõe uma redução de toda a estrutura empresarial. Somente por isso já faz com que a empresa tenha uma rentabilidade maior. Em primeiro lugar, é preciso saber conduzir esse processo. Sabe por quê? A maior parte dos empresários, especialmente aqueles gestores mais tradicionais, tem uma resistência muito grande a dividir o poder, a descentralizar as decisões das empresas. E na medida em que você junta, você tem que partilhar isso daí. São duas estruturas empresariais que passam a atuar em conjunto. Ok? Mas dá uma pensada nisso. Pode ser que você veja muito benefício nessa alternativa estratégica. Ok? Uma outra alternativa estratégica para as empresas que estão relativamente bem neste ambiente de crise, nós chamamos de integração, que ele pode ser vertical ou horizontal. Vamos detalhar um pouco mais o que é isso daí. Integração horizontal das empresas significa a fusão de empresas do mesmo setor produtivo. Exemplo, empresas de calçados que se fundem, bancos que se fundem, farmácias que se fundem, açougues que se fundem, supermercados que se fundem.
eles atuam no mesmo setor, em geral disputam os mesmos clientes e não tem por que ficar numa guerra mercadológica, ficar numa guerra de preços, porque esta é uma situação autodestrutiva. Então, a integração horizontal faz com que haja coerência de todas em relação à sua atuação no mercado. Ok? E integração vertical. O que significa isso? Significa a fusão de empresas onde o produto de uma é insumo da outra. Quer um exemplo? Digamos que eu faça sabão, produzo sabão, ok? Entregar o sabão que eu estou produzindo, eu tenho que entregá-lo em caixas, ok? Oportunidade para integração da minha empresa com uma indústria de caixa. Daí nós ganhamos independência, as nossas decisões passam a ser únicas. Dificilmente eu vou ter mais problemas de abastecimento de embalagens para entregar o meu produto. Então, eu que produzo sabão, estou unificado com uma empresa que produz a embalagem. Uma vez na caixa, vou entregar o meu produto para o cliente. Para isso eu tenho que contratar ou ter à disposição uma estrutura toda de distribuição. Posso também avaliar a possibilidade de integração de mais esta empresa. Então, se eu vier a efetivar a integração dessas empresas, eu tenho uma indústria de caixa, a indústria de sabão e o sistema de transporte, todos integrados. Entendeu como é que é a jogada? Então, de repente, nessa situação que o mercado, o cenário é de crise, pode ser que essas estratégias, uma vez colocadas em prática, tragam para a estrutura das empresas, agora unificada, uma situação de economia de escala, uma situação de ganho maior e uma rentabilidade maior. A partir de agora, é só colocar em prática. Escolha a sua estratégia. Dá uma olhada na relação de ações, de atividades que nós vamos anexar ao final desse vídeo. Tem uma série de coisas que você pode fazer internamente e acabam resultando nessa situação estratégica escolhida. Estão listadas diversas atividades que vão fazer com que a empresa se sinta beneficiada. Ok? Esperamos estar contribuindo com o sucesso da tua empresa, mesmo porque sempre queremos que o teu trabalho, o teu esforço se transforme em sucesso. Fique conosco, estaremos divulgando mais vídeos que pode ter certeza que eles serão muito interessantes. Um abraço, até logo!